Mensagem para Gog. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para Gog da terra de Magog, príncipe que governa as nações de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Gog, príncipe de Meseque e Tubal, sou seu inimigo. Eu o farei voltar e colocarei argolas em seu queixo, para levá-lo junto com todo o seu exército, seus cavalos e condutores de carros de guerra, vestidos com sua armadura completa, e uma grande multidão armada com escudos e espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia, com todas as suas armas, o acompanharão. Gomer e todos os seus exércitos também se unirão a você, bem como os exércitos de Bet-Togarma, do extremo norte e muitos outros. Ezequiel 38, do 1 ao 6. Portanto, filho do homem, profetize contra Gog, transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Quando o meu povo estiver vivendo confiante na terra dele, então você despertará, virá de sua terra no extremo norte, com sua grande cavalaria e seu exército poderoso. Atacará meu povo Israel, e cobrirá a terra como uma nuvem. Naquele dia trarei você, Gog, contra a minha terra, à vista de todos, e mostrarei a minha santidade, por meio de tudo o que lhe acontecer. Então todas as nações me conhecerão. Assim diz o Senhor soberano. Acaso você é aquele de quem falei muito tempo atrás, quando anunciei, por meio de meus servos, os profetas de Israel, que no futuro o traria contra o meu povo? Mas assim diz o Senhor soberano. Quando Gog invadir a terra de Israel, minha fúria transbordará. Ezequiel 38, do 14 ao 18. Quem é esse profetizado pelos profetas antigos? Quem é esse Gog de Magog? Seria esse o filho da perdição, o anticristo profetizado no Novo Testamento? Para um grande número dos que estudam as profecias, sim. Ainda que esse importante personagem não apareça pelo nome antes dessa citação, é possível rastrear sua origem por toda a Escritura. Esse personagem é de fato um homem, uma pessoa, e não apenas um símbolo, uma figura. Ele é o filho da serpente por excelência, o ápice, a consumação de todo o esforço do maligno para peneirar definitivamente a humanidade e estabelecer seu governo sobre todos os homens. Quando penso nele, me vêm à mente as palavras do Senhor em Gênesis 3 e 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nesse verso está a profecia de todo o grande conflito entre a luz e as trevas, entre o Senhor Jesus e o diabo, travado até a cruz, entre o povo de Deus e o povo do maligno, que será disputado até a consumação dos tempos. Esse homem é o filho da serpente por excelência, o qual vem sendo preparado desde o início da história para enfrentar os descendentes da mulher numa luta final pelo destino da humanidade. Seu caráter, objetivos e até os feitos que ele irá realizar são denunciados pelos profetas desde o Velho Testamento, às vezes de forma velada, simbólica ou figurada, outras vezes de forma clara, como na passagem de Ezequiel, onde o Senhor chega a dar um nome para ele, que não é o nome literal que esse indivíduo deverá de ter, mas aqui o nome é uma figura que evoca uma história. Talvez ele tenha sido um príncipe da região de Magog no tempo de Ezequiel. E Magog demarca a sua ascendência, seu povo e origem geográfica, o lugar de onde esse homem no futuro possivelmente próximo deverá se manifestar no cenário mundial. Magog aparece na tábua das nações, em Gênesis 10, versículo 2, como sendo um dos filhos de Jafé. Gog como sendo o filho de Roboão, filho mais velho de Jacó, 1 Crônicas 5, versículo 4. Meseque e Tubal também são filhos de Jafé, que junto com Magog povoaram a região da Ásia Menor, do norte de Israel até o sul da Rússia. Pérsia é o atual Irã. Put, como aparece em algumas versões, é a atual Líbia. Etiópia ainda permanece com o mesmo nome. Esse homem é lembrado em Isaías 14, versículo 4. Aqui ele é o rei da Babilônia. E em Isaías 14, 25. E Miqueias 5, versículo 5 ao 6. Ali ele é a invasão à Síria. A explicação é pelo simples fato que o império de Gog será uma junção do que foi o território desses impérios, Babilônia e Assíria. E não apenas esses, mas dos últimos 7 impérios que governaram Israel, desde o Império Egípcio até o Império Otomano. A maioria dos especialistas
consideram a besta de Daniel 7 como sendo o Império Romano, de onde surgirá o chifre pequeno, que subjugará 3 chifres, para subir ao poder. Se assim for, esses 3 chifres poderiam ser Síria, Irã e Iraque, unindo de novo o que um dia foram os territórios do Império Grego, Assírio e Babilônia, um retorno do Império Otomano. Portanto, meu amigo, a besta de Apocalipse 13 deve ser interpretada lendo o profeta Daniel, que explica o que representa o leopardo, o urso e o leão. Lá ainda vemos como esses animais estão ligados a outros símbolos, como o ouro, a prata e o bronze, e o ferro, porque tudo isso são símbolos de impérios e reis específicos. A Bíblia explica-se a si mesmo. O leão e o ouro representam a Babilônia, em Daniel, e o urso e a prata representam a Média Pérsia. O leopardo e o bronze representam a Grécia, que em Daniel também é representada pelo bode. Então perceba que o animal de Apocalipse 13 é uma junção desses 3 animais. Em Daniel 2 vemos a estátua de Nabucodonosor, onde cada elemento metálico da estátua representa o império, que dominaria a terra de Israel a partir de então, começando pela Babilônia. No capítulo 7, a visão trata do mesmo assunto, só que agora, ao invés de metais, os impérios são representados por animais. A maioria dos estudiosos creem que o quarto animal é o Império Romano e que o chifre pequeno do versículo 24, que surge desse império, é o Anticristo. No capítulo 8, o carneiro são os medo-persas e o bode é a Grécia. O pequeno chifre que surge de um dos 4 chifres é o Anticristo. Como conciliar o Anticristo visto no Império Romano e agora numa das 4 regiões do Império Grego? Lembrando que o Império Romano cai no Ocidente no ano 476, mas permanece no Oriente até 1453, cuja capital é Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Estamos acostumados a olhar para o Ocidente em busca do Anticristo e do seu futuro governo, tendo em vista que é no Ocidente que estão as superpotências que dominam sobre o mundo. Mas será assim para sempre? Muitos olham para a Europa por causa de Daniel 9:27, que diz que um príncipe que governará na tribulação viria do povo que destruiria a cidade de Jerusalém. Pois bem, isso aconteceu no ano 70 da nossa era. Os romanos vieram liderados pelo general Tito e destruíram a cidade. Logo, o príncipe tem que ser um romano, certo? Pensando assim, existem 3 principais teorias a esse respeito. A primeira diz que o anticristo será um papa, porque o Império Romano do Ocidente se desfez e a Igreja Católica se tornou a herdeira do Império Ocidental. A segunda acredita que não será um papa, mas um governante do Império Romano ressurgido, o que poderá ser agora o mercado comum europeu, e que, segundo essa crença, em algum momento no futuro passará a ter 10 membros. Há ainda uma terceira, que ganhou muita força nos últimos anos, que diz que ele poderá surgir de qualquer país ocidental, porque todo o Ocidente é fruto do Império Romano, e que no futuro próximo o mundo se dividirá em 10 blocos comuns, que mais tarde se ligará por um governo mundial, dando início ao governo do Anticristo, que muito provavelmente governará a partir dos Estados Unidos. Quem sabe da onde? Então quem está certo? Provavelmente ninguém, porque com as mais recentes descobertas históricas, descobriu-se que não foram os romanos quem destruíram Jerusalém no ano 70, mas povos árabes a serviço dos romanos. Naquela época era comum arregimentar locais para o serviço militar, sendo que nesse caso as legiões usadas contra Jerusalém eram formadas por povos árabes da região, que inclusive destruíram a cidade, principalmente o templo, contra a vontade de Roma. Então o anticristo, o príncipe que há de vir, vem dos povos árabes, que segundo Ezequiel deve surgir na atual Turquia. Ele é o chifre muito pequeno, que surge de um dos 4 chifres do bode de Daniel 8, que representa a Grécia, no território que hoje é a Turquia. Ele surge unido à Síria, Iraque e Irã. Interessante que nos últimos tempos, a tensão entre a Turquia, Síria e Iraque tem crescido por causa dos povos curdos no território desses países. E o Irã sonha em servir o Mahdi, o Messias do Islã, que curiosamente tem muita coisa em comum com o anticristo dos cristãos. Por mais que seja difícil de aceitar, é preciso encarar o fato que o anticristo profetizado nas Escrituras
não é um ocidental, mas um árabe, vindo da atual Turquia. E o grande mar de onde sai a besta de Apocalipse 13 não é o Ocidente, mas é o mar Mediterrâneo, ou seja, o território dessa besta fica no entorno daquele mar, norte da África, sul da Europa, Oriente Médio e Ásia Menor. Hoje a balança do mundo está voltada para o Ocidente, mas no futuro próximo isso vai mudar, e novamente o foco do poder vai estar no Oriente Médio. Entenda que o Ocidente só tem o poder que tem por causa da Igreja, e isso é fato. Com o final da dispensação da Igreja e a sua retirada da terra, o Ocidente vai se enfraquecer e novamente o foco de Deus e do diabo se voltam para Israel. E as potências do mundo se voltarão para aquela região do mundo novamente, para a batalha final entre o bem e o mal. Por isso o Ocidente tem que ser enfraquecido, para não se opor ao ressurgimento dessa besta. E é isso que já está acontecendo agora, com essa crise do CVD. A elite já está anunciando um grande reset, uma nova ordem mundial. Estão pedindo uma constituição e um governante mundial. Vou dizer para vocês o que eu acho que vai acontecer. O Ocidente já está sob ataque. Estamos divididos e casa dividida não prevalece. E essa divisão ideológica se aprofundará, até que essas duas ideologias acabem indo às vias de fato, ou seja, a guerra. Muito provavelmente contra a China e a Rússia. Se isso acontecer, não importa quem ganhe, todos perderemos. As grandes potências serão enfraquecidas, e o caminho estará aberto para o surgimento no Oriente Médio do governante profetizado. Alguns creem que a batalha de Gog e Magog acontece um pouco antes do período dos 7 anos da tribulação. Se for assim, podemos imaginar que enquanto o mundo estiver envolvido nessa guerra entre Estados Unidos e China, Gog, apoiado por quase todo mundo árabe, tentará destruir Israel. Israel, com a ajuda de Deus, vencerá, talvez até use armas nucleares. E após o fim dessa batalha e dessa guerra mundial, o mundo se sentará para discutir o armistício e voltará para um desarmamento nuclear de 7 anos. Israel também assinará o acordo. Daniel 9, 27, 1 Tessalonicenses 5, 3, que a Bíblia chama de acordo com a morte. No meio do acordo, o anticristo quebrará o pacto e invadirá de novo Israel, dando início à grande tribulação, de Mateus 24, 15 em diante. Lembrando que a igreja sai de cena à meia-noite, Mateus 25, 6. Então, quando o relógio marcar meia-noite, haverá um clamor: eis o noivo. Toda a igreja que ainda dorme despertará, e saberão que Cristo está às portas. Será o maior avivamento da história e o último. Maranata.